compreensão do negócio. É entender qual é, por exemplo, o meu problema, entender o que é que existe de dor que eu posso solucionar, né? Enfim, esse tipo de coisa. Isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer em dados para poder saber o que aplicar, né? Depois, nessa etapa do Data Understanding, que é compreender o que é que são os dados, em geral isso é feito através de análise exploratória de dados, né, o que a gente chama de EDA, Exploratory Data Analysis. Depois a gente prepara os dados, a gente limpa, a gente organiza, a gente se certifica que eles estão no lugar que eles são disponíveis, que a gente consegue manipular, que a gente consegue transferir, né? Depois tem a parte da modelagem, avaliação. Modelagem é a parte que todo mundo ama, né? Que é a parte de fazer o modelo que pode ser um IA, pode virar um IA. É a parte que realmente o pessoal curte bastante. Depois tem a avaliação e colocar em produção. E, em teoria, tudo isso se retroalimenta, né, num grande ciclo, enquanto você descobre novas coisas e vai melhorando o produto. Isso aí, idealmente, é como deveria funcionar. Porque, na vida real, a gente pula essa etapa, né, de business understanding em muitos casos. Não sei se vocês chegaram a ver, mas no LinkedIn eu fiz um post uma semana atrás, falando do produto Just Walk Out da Amazon, né? A Amazon tem umas lojas de conveniência nos Estados Unidos e eles queriam muito usar IA generativa e eles fizeram todo um sistema que, em teoria, conseguia fazer o checkout, você conseguia fazer compras e receber o invoice, né, da sua compra, receber a nota, sem ter que passar em nenhum caixa, sem ter nenhum sensor físico para escanear as coisas. Só assim, sei lá, pegava aqui algumas coisas, abraçava, saía com elas e pronto. E uma IA, eles usavam uma IA generativa para treinar esse modelo, etc, etc. E, no fim, eles acabaram admitindo, e ele saiu do ar, né, eles vão descontinuar esse projeto, porque depois de 6, 8 meses, eles tiveram que assumir que 70% dessas compras, dessas notas, na verdade, eram geradas por pessoas de verdade, que estavam na Índia, vendo esses vídeos e na mão, colocando ali o que estava acontecendo. E, assim, isso é um caso clássico de um problema de que a gente não parou para compreender o negócio, né? A gente não parou para compreender o problema, não parou para compreender as limitações da tecnologia, não parou para compreender que a questão não era arrumar novos, inovadores cenários de treino para como as pessoas se movem em loja, e sim como é que eu vou conseguir ler coisas quando as pessoas estão agarradas com os pacotes, né, sem eu conseguir registrar o que diabos elas pegaram na mão. Então, assim, um problema clássico de business understanding, grandes empresas fazem isso o tempo todo, né? Então, se as grandes empresas fazem isso, quem dirá as outras? Então, essa etapa a gente pula. Essa parte de análise de dados exploratória, né, é super necessária para entender o que é que existe, entender tendência, entender se tem correlação entre dados. Mas a gente, basicamente, na indústria, o que acontece é que a pessoa não faz muito isso. Então, a pessoa olha assim, na verdade, é melhor a gente pular a parte de data preparation, que é a parte mais chata que tem, e toma cerca de 60% do tempo de um cientista de dados, por exemplo, nessa parte de limpar, de organizar, de estruturar. É uma parte que a maior parte das pessoas odeia, a maioria das pessoas odeia, porque não é um trabalho do glamour, não é um trabalho interessante, é um trabalho chato. A parte de modelagem em si, né? Aí sim, tipo, todo mundo ama, porque tipo, é aí que você faz o feature engineering, é aí que você pode começar a criar um IA, é aí que você testa várias coisas diferentes, que você usa a API da moda, que, enfim, você consegue fazer o que você acha que, em teoria, deveria ser o que você faz como cientista de dados, né? Se você quer trabalhar com IA. A parte da avaliação de performance, a gente pula, ou a gente usa métricas padrão que já estão ali embedadas, né? Já fazem parte ali daquele console de treino, de modelo, mas raramente a gente faz uma análise mais profunda e a gente se questiona se as métricas que estão ali fazem sentido para o nosso problema, né? Porque eu tenho uma infinidade de métricas que eu posso escolher para avaliar como é que o modelo está performando. A parte de colocar em produção, enfim, a gente em geral coloca em produção, mas a gente sempre, assim, principalmente para IA, né? Nem sempre a gente lembra de fazer as boas práticas de monitoramento, de observabilidade, né?
de controle desse fluxo. Então, assim, você vê que, na realidade, acaba que é um fluxo muito capenga. E, tirando essa parte da modelagem, né, que é uma parte que todo mundo ama, o foco sempre é muito grande nos dados. Então, é tipo assim, se eu tenho dados, eu vou fazer alguma coisa com eles, não importa o resto, importa que eu tenho um monte de dados. E aí, quando a gente compara, né, e obviamente, assim, o ciclo aqui some porque não tem isso de interação. Eu jogo o negócio lá e eu espero que ele funcione da primeira vez, né, como se eu tivesse acertado de primeiro. Então, isso é o que a gente tem para, de fato, que de fato a gente tem que seguir para conseguir fazer um bom produto de dados aplicável à vida real. E isso é o que deveria ser, né? Então, assim, é bastante diferente o ideal da realidade. E tudo isso vem muito dessa questão de eu colocar essa ênfase tão grande nos dados, como se os dados sozinhos, a existência desses dados, não representasse uma série de limitações, uma série de desafios e uma série de processos bem burocráticos e chatos para eu conseguir realmente ativar de uma forma inteligente. Lembrando sempre que dado não é informação, né? Eu posso ter uma quantidade surreal de dados e não ter informação nenhuma que vem disso. Informação é o dado tratado, é o dado disponível, é o dado acessível, então é uma coisa diferente. Mas a gente tem muito esse fascínio dos dados nessa era data-driven, que todo mundo quer dizer que é data-driven, data-driven. Não, a gente olhou os dados, a gente viu os dados. E isso é complexo, né? É aí que mora o perigo nesse caso, porque essas culturas que são orientadas a dados, que na verdade o ser data-driven não é a mesma coisa que ser data-oriented, né? O driven é tipo, eu faço tudo baseado em dados, e o oriented é tipo, os dados me dão uma boa pista, mas tem outros fatores também que são importantes, porque nem tudo se consegue medir, né? Mas essas culturas, elas acabam sendo muito falhas, culturas que são data-driven, porque elas têm várias limitações que a gente não para pensar. E hoje em dia a gente quer medir de tudo, né? Até desculpa pela fonte, que eu acho que não ficou bom quando eu exportei para PDF, mas, enfim. A gente, o que está escrito é queremos medir tudo, amamos dashboards, né? Eu acho que enfim, como Chief Data Officer hoje em dia, dashboard é uma coisa que todo cliente pede tanto, super, clientes internos, externos, todo mundo quer um dashboard para absolutamente tudo. E a gente teve nos últimos anos, né? Eu diria assim, nos últimos 6 anos, 8 anos, a gente começou a ter um boom enorme de livros que ensinam, né, em teoria, a usar dados, a usar analytics, como é que a gente consegue usar esse poder dos dados, como é que a gente consegue contar histórias, como é que a gente consegue fazer melhores negócios com dados. E eles são livros que, em muitas partes, vários deles se propõem, né, a ensinar você, com um livro, como é que você trabalha com dados de uma boa forma. O que não é possível, né? Porque acho que assim, não tem nenhuma matéria na vida que a gente aprenda com um livro desses, mas a quantidade dos que surgiu foi absurda. E assim, o que vem na minha cabeça nessa hora, né? É uma frase bem famosa que é atribuída a Peter Drucker, né, que é o pai da administração, que é "What gets measured gets managed", que é o que as pessoas usam, né, para justificar essas culturas que são data-driven. Não, a gente tipo, é data-driven porque o que a gente mede, a gente gerencia, então a gente melhora, a gente é mais eficiente, a gente é melhor, etc. O problema dessa frase é que, primeiro, ela não foi falada por Peter Drucker. Isso é, enfim, mais uma daquelas coisas de internet. Podia muito bem ter sido atribuída a Albert Einstein, por exemplo. Essa frase ela é um pouco diferente. Ela é de um cara que não é tão famoso assim, mas também é bem legal, que é um jornalista do The Guardian, em inglês, né? E, na verdade, o que ele falou foi isso aqui. What gets measured gets managed, even when it's pointless to measure and manage, and even when it harms the purpose of the organization to do so. O que quer dizer que mesmo a gente gerencia, mesmo quando é inútil medir e gerenciar essa coisa, e mesmo quando fazer isso atrapalha o propósito da organização. Então, assim, essa frase é bem antiga e ela é uma frase que alerta para um risco, né, do que é isso. Por que a gente precisa medir tudo? Por que a gente precisa gerenciar tudo? Quando é que medir atrapalha o propósito do que a gente está fazendo, né? Então, enfim, tem uma série de questões aí que a gente pode se colocar.
Então, vamos tentar entender por que existem essas limitações, né? Então, essas limitações da realidade dos dados, ou por que é bom a gente ter cuidado mesmo hoje, mesmo nesse mundo onde aparentemente a gente tem uma quantidade ilimitada de dados à disposição. Essencialmente, eu vou falar de 3 tópicos aqui, vou dar alguns exemplos de cada um deles, mas em 3 tópicos. O primeiro é que a gente tem mais dados, com certeza, do que a gente jamais teve. A gente produz muitos dados e a gente concentra esses dados, né, na internet, online. Antigamente, sei lá, ia colocar numa pasta, ia guardar essa pasta, os dados iam ser meus. Então, até isso também dificulta, né? Então, hoje a gente tem mais dados, mas falta representatividade para todos os fenômenos ou grupos. Então, a gente tem uma quantidade surreal de dados, mas não quer dizer que a gente tem dados sobre todas as coisas. A gente só tem... Sobre o que a gente tem dados, a gente tem muitos dados. Basicamente é isso. E isso é um problema. O segundo problema é que a gente usa tecnologias que podem gerar armadilhas por reforçar ações punitivas. Assim, se a gente não faz um modelo pensando no resultado, no impacto disso na pessoa final, a gente pode acabar criando o que a gente chama de ciclos viciosos, né? Vamos falar sobre isso em mais detalhes já já. E o 3 é que a gente não é treinado efetivamente, muito pouca gente é treinada para usar dados e entender o que esses dados significam. E isso gera toda sorte de aberrações, né, de tipo de interpretação. É por isso que a gente acha que estatística não é uma coisa confiável, que estatística é a ciência de bater nos números até que eles falem o que você quer. Porque a gente, na verdade, nunca aprende de uma forma, de um jeito formal, efetivamente, a usar esses dados e entender, né? Mas, enfim, falando dessa parte 1, de que a gente tem dados, mas falta representatividade, o que é que eu quero dizer com isso? Né? O que são dados que não são considerados representativos? Acho que a primeira coisa que a gente pode dizer é que eles são, em geral, estimativas, esses dados. Eles não são dados absolutos, né? Eles são tentativas de você se aproximar de uma realidade. O segundo é que eles são controlados por grupos específicos. Então, pode ser que tenha dados aos quais eu não tenho acesso, né? Ou aos quais a sociedade civil deveria, mas não tem acesso. Então, é complicado também a gente achar que porque esses dados são produzidos e alguém tem acesso a ele, todo mundo vai ter. E o 3 é que eles são proxies, em geral, né? Eles são... por exemplo, eu sou economista de formação, né? Apesar de ter um doutorado em computação, eu sou economista de formação. E economia, a gente fala muito de bem-estar. A economia é uma ciência que ela também busca maximizar o bem-estar das pessoas. E o que é que a gente usa na economia para medir o bem-estar? Porque medir felicidade ou bem-estar, como a gente pensa, é uma coisa muito, muito abstrata, muito difícil de medir. Então, o que é que eu faço? Eu meço algo que é relacionado com isso, né? Que é uma proxy disso, que na economia é dinheiro. Quanto dinheiro você ganha? Qual é a sua renda? Né? E eu digo que isso é bem-estar. Então, se a pessoa tem mais renda, ela tem mais bem-estar. Claro, existe uma correlação alta entre a pessoa ter dinheiro, ter recursos e ter bem-estar, né? Mas elas não são exatamente a mesma coisa. Então, assim, a questão dos dados não serem representativos começa por aí. E aí eu tenho alguns exemplos outros para a gente tentar entender melhor também essa questão. Dentro, por exemplo, desse exemplo que eu dei de que esses dados eles são controlados por algumas pessoas ou algumas entidades, mas a gente não consegue acesso a eles, né? A gente tem isso na verdade é uma obra de arte contemporânea, que fica em Nova York, se não me engano, mas ela é interativa, ela já foi em vários lugares do mundo, e essa é a biblioteca de conjuntos de dados desaparecidos, como se fosse isso. Como a gente tem aquelas pessoas desaparecidas, são os dados desaparecidos. E é dessa artista, Mimi Onuoha. E aí você vai ver que tem uma série de coisas aí que ela coloca, mas um número, por exemplo, de mesquitas, né, que são os templos islâmicos, que são supervisionados, né, filmados pelo FBI. Ou um set de dados que seja publicamente disponível, onde eu possa olhar quem é que tem acesso ao porte de arma, né?
Enfim, aqui tem uma série de fatores e você pode brincar com esse gabinete, né? Você pode brincar com esse arquivo e ver todas essas coisas que poderiam explicar diversos dos fenômenos do nosso mundo, mas a gente não tem acesso a essas informações. Então, aqui são só alguns exemplos, mas é legal a gente parar para refletir sobre, poxa, será que eu tenho realmente produzido, a gente tem realmente produzido dados sobre tudo, né? Será que a gente tem acesso a esses dados? Às vezes os dados existem, tipo, quem tem armas ou onde elas estão, principalmente nos Estados Unidos, essas informações existem, mas elas não são públicas. Né? Então não é algo que eu posso usar para tentar, por exemplo, correlacionar com o fator de violência, com o fator de assassinato, com o fator de N coisas. Então é uma coisa para a gente pensar. Dentro disso também tem esse trabalho que foi muito legal, feito pela Maria Salgueiro, que é o mapa de feminicídios no México, né? Feminicídios em geral, o fato de você assassinar uma mulher, né, por quaisquer razões, mas enfim, ela é muito específico porque, em geral, isso é relacionado a algum tipo de crime passional, né? Tipo, tem algum ex-marido, algum ex-namorado envolvido. As causas são sempre simplesmente uma questão de abuso, uma questão de machismo, né? Uma questão de estrutura. E várias vezes esses assassinatos eles não são reportados, a gente não considera que eles são feminicídios. Enfim, então a Maria Salgueiro, ela fez um conjunto de dados público onde as pessoas começaram a reportar no México onde estavam acontecendo esses feminicídios. E as cores diferentes são para anos diferentes, né? Então, você consegue ver aí 3 anos bem destacados de dados. É o vermelho, o roxo e o azul. Mas ela está tentando produzir esses dados a partir de crowdsourcing, né, contando que as pessoas vão complementar essas informações, porque essas informações elas não existem, elas não estão disponíveis, elas não estão lá. Então, como é que eu consigo estimar de verdade, ou como é que eu consigo entender qual é o fator realmente de violência contra a mulher, se eu não tenho exatamente explicando, né, que aquilo que aconteceu, primeiro que aquilo aconteceu e depois que aquilo foi um feminicídio, né? Então, ela se encarregou de tentar complementar essa falha de dados, né, sendo produzidos que ela viu. Outra coisa que é bem antiga, mas assim, se você me acompanhou na minha vida em alguma palestra, é muito provável que você tenha visto esse exemplo, porque esse exemplo, para mim, ele é muito clássico, mas é o exemplo dos bairros negros de Detroit, Estados Unidos, novamente. Né? Eu acho que vocês vão lembrar que a gente teve a crise, né, de Nova York, o crack da Bolsa de Nova York, a gente teve a crise econômica dos Estados Unidos em 1929, e em decorrência disso, algumas pessoas tiveram que renegociar as hipotecas, né, de suas casas. E aí, nessa renegociação de hipotecas, os bancos, eles começaram a colocar um código, isso em 1940, tá, pessoal? Ali na Segunda Guerra Mundial, faz muito tempo isso. Eles começaram a colocar um certo código para dividir a cidade e dizer, bom, essas regiões elas são tipo de muito boas, então tudo bem a gente renegociar, que no caso são as regiões verdes, se eu não me engano. São as melhores regiões, então não tem problema nenhum, a gente pode renegociar, porque com certeza essas são áreas que vão se valorizar, então podemos renegociar a hipoteca. Até um pouco menos desejável, que é a azul, que é tipo assim, podemos negociar, provavelmente é sim, mas temos que olhar. O amarelo, que é tipo assim, não temos certeza, é uma coisa caso a caso. E o vermelho, que é o não renegociamos de jeito nenhum, porque esse bairro é um bairro que não é promissor, ele não vai crescer, ele não é um bairro que vai pagar, né? Enfim, não vai ter condição de pagar essa hipoteca. A questão disso, efetivamente, é que, tipo assim, ok, a gente pensa em questão de valoração, né, de como os valores mudam, ou como as coisas mudam, né, evoluem de valor ao longo da vida, se elas se valorizam, se elas perdem valor, etc.
Ok, a princípio parece uma narrativa normal. A questão é que todos esses bairros vermelhos eram bairros onde havia a população negra. Porque tem que lembrar ainda, né, que ainda existia muito a segregação racial nos Estados Unidos, de uma forma registrada em lei, reconhecida, socialmente aceita até a década de 70, basicamente. Então, isso aí, bastava que houvesse um negro, uma pessoa negra na vizinhança, ela era considerada uma vizinhança indesejável. O que é chocante é que isso foi feito a partir de de uma ação extremamente racista, anacrônica, algo super antigo, e ainda assim, durante muito tempo, vários bancos simplesmente tomaram esse mapa como realidade, e isso tinha repercussões até os anos 2000, por incrível que pareça. Então, até os anos 2000, a gente tinha problemas com renegociação e até o valor desses bairros, simplesmente porque em 1940 era considerado ruim ter um negro na vizinhança, né? E a gente não tem essas informações. Então, assim, às vezes a gente tem as informações, mas vejam que aí, nesse caso, eu não estava realmente tentando entender se o bairro era promissor, se ele ia se valorizar, se ele era um bairro bom de morar, se ele tinha condição de pagar ou não. Eu estava simplesmente considerando tem pessoas negras ou não tem pessoas negras. Então, eu estava usando uma proxy, e uma proxy muito ruim, muito preconceituosa, né? E, assim, essa forma de pensar, ela permanece até hoje. Quando a gente... Tem muitas empresas, acho que isso hoje vem diminuindo. E no Brasil, pelo menos, ficou muito famoso a história, se eu não me engano, que foi a mãe de Neymar, que não conseguiu um empréstimo, alguma coisa assim, porque pelo CEP de onde ela morava, né? Porque o CEP, o lugar onde você mora, com frequência, em diversos bancos, em diversas instituições, é considerada como uma proxy, né, para a sua capacidade de pagamento. E o quão confiável você é para pagar também. Só que assim, né? Será que a probabilidade de pagamento pelo CEP de uma pessoa realmente que queremos medir, né? E CEP, assim, só para lembrar, é zip code, né? Então é o seu código de endereçamento postal, né? Que é ali. Então é algo para a gente pensar, porque em geral isso não quer dizer muita coisa. Ou em geral, por que eu condenaria todo um bairro, toda uma região, né? Toda uma cidade, às vezes, dependendo de quão grande, quão pequena seja uma cidade, às vezes é um CEP para toda a cidade. Como é que eu consigo dizer, como é que eu consigo, apenas com essa informação, que essa pessoa consegue ou não pagar um empréstimo, é ou não boa pagadora, né? Então, a gente está cheio essas pequenas extrapolações em todos os lugares. Isso é super complicado. Esse caso aqui é um caso bem... foi um caso bem crítico da minha cidade, né? Esse rapaz, o Náutico é um dos clubes de futebol de Recife, minha cidade no Brasil, e ele ficou um tempo preso porque ele foi acusado de assalto a ônibus através de um programa de reconhecimento facial. Por alguma razão, teve um match lá, né? Tipo, o sistema encontrou o que ele considerou ser uma correspondência, e esse rapaz foi preso. Não havia prova, não havia nada contra ele. Na verdade, ele não tinha feito isso. Ele não havia assaltado nada. Mas, por causa do sistema, né, ele acabou sendo preso. E esses sistemas, hoje em dia, a gente também está um pouco mais... compreende isso um pouco melhor. Mas esses sistemas, com frequência, eles não funcionam igualmente bem para pessoas com pele branca e pessoas com pele negra, né? Eles simplesmente não são a mesma coisa. Ou pessoas de pele amarela, né? Ou mulheres e homens, por incrível que pareça também. Tipo, então, assim, esses sistemas, eles têm essa questão porque eu não estou usando dados representativos, ou seja, uma quantidade estatisticamente significativa de todas as fisionomias, de todo tipo de etnia populacional para poder fazer um sistema desse. Eles, em geral, eles são mais fortemente treinados com a etnia local dominante, né? E onde esses modelos foi feitos. Então, em geral, eles são mais viesados para peles brancas ou peles amarelas ali no sul, né, da Ásia.
mas muito dificilmente você encontra um modelo que ele não tem viés contra peles negras. Esse advento, né, esse problema, ele não é um problema novo, ele não é um problema de IA, ele é um problema da própria forma na qual a gente desenvolveu filme fotográfico, né? Na realidade, e esse vídeo da Vox é muito bom, ele está em inglês, mas se você souber inglês, eu recomendo ver, que é isso, ele dizendo que filme em cor foi feito para pessoas brancas. É isso que ele fez com peles negras. E aí eu não sei quem, né, aqui tirou fotos com filme antigamente, se tinha. Como lembrar que várias vezes as pessoas negras, elas somem nessas fotos. Você não consegue muito bem perceber as feições, porque as fotos foram balanceadas para peles brancas. E aí, historicamente, como elas foram balanceadas para peles brancas, eu comecei a treinar os modelos com fotos que funcionam muito melhor já para peles brancas. Então, sim, eu tenho uma quantidade surreal de dados, mas eles não são dados representativos de toda a população. Enfim, então essa é a primeira parte, né? Espero que a gente tenha compreendido um pouco mais sobre por que essa falta de representatividade é real e é um problema, né? É uma limitação. Principalmente quando a gente confia demais nos dados, porque a gente deixa de se aperceber desses detalhes. Né? A segunda coisa é que a gente usa tecnologias que podem gerar armadilhas por reforçar ações punitivas. Né? O que é isso? Eu não sei se quem conhece esse filme, Moneyball, né, com o Brad Pitt, é muito legal o filme. Ele é um livro também. Ele conta a história real de um cara que ele era treinador de beisebol, né, nos Estados Unidos. E ele, com um colega, ele contrata, enfim, uma pessoa que faz um modelo que consegue ver como cada jogador desempenha, né, nos jogos, para montar um time perfeito de beisebol que não seja tão caro assim, porque na época, se eu não me engano, ele era técnico do Boston e eles não tinham tanto dinheiro, eles não podiam montar um super time, né? Mas aí o cara faz esse modelo para tentar montar o time ideal. E se eu não me engano, nesse ano ele não ganha a liga, mas ele chega na final e assim, o time estoura. O time hoje em dia é uma lenda, né? E esse modelo é interessante e faz sentido, né? É um modelo que faz sentido, por quê? Primeiro, a coleta de dados, nesse caso, ela é ampla, no sentido de que ela contempla todos os interessados. Se eu estou querendo montar um time de beisebol, eu consigo sim pegar estatísticas, né? Pegar dados sobre todas as pessoas que eu posso possivelmente contratar. Claro que não uma pessoa que está na rua passando, né? Mas pessoas que já jogam beisebol, etc., que eu quero colocar num time profissional. Então, todo mundo que pode ter uma chance está contemplado nesse modelo, está sendo levado em consideração. A segunda coisa é que os modelos eles levam em conta informações relacionadas. Do mesmo jeito que a gente falou, por exemplo, o bairro onde você mora não é necessariamente uma boa informação, né? Para dizer se você é ou não bom pagador, se você tem ou não capacidade de pagar uma conta. Isso acontece o tempo todo, com N coisas na vida, mas nesse caso, para um modelo esportivo, ele está levando em conta informações relacionadas que são o quê? Quantas vezes bateu, quantas vezes deu strikeout, quanto correu, quantas vezes o time que estava ganhou, quantas vezes fez um ponto decisivo. Então, são informações realmente extremamente relacionadas com aquilo que se quer medir, né? E o 3 é que você sabe, pelo menos por alto, mesmo que você não sabe em detalhe como é que o modelo processa, etc., você sabe pelo menos por alto o que é levado em conta, o que é que aquele modelo ali está usando como informação de input, né, para produzir aqueles resultados. Entretanto, eu gosto sempre de trazer esse exemplo, mesmo assim, se a gente olha para coisas que são extremamente... Está seguindo esses 3 coisas aqui, coleta de dados ampla, modelo leva em conta a informação relacionada, e você sabe pelo menos por alto o que é levado em conta. Se eu for comparar Maradona e Pelé, sou brasileira, então Pelé sempre vai ser melhor. Ainda assim vai ser difícil você entender quem é melhor só olhando as estatísticas. Né? E eu tenho certeza, se eu perguntar aqui quem é o melhor jogador de todos os tempos, alguém vai dizer Cristiano Ronaldo, alguém vai dizer Messi, alguém vai dizer, enfim, pessoas diversas. Né? Porque mesmo quando a coisa é extremamente, em teoria, fácil, direta, óbvia, completa, né? Ainda assim
tem aquele que tem algo que a gente não consegue medir, tem algo que a gente não consegue quantificar ali. Então, imagina para outras coisas, né? Um exemplo que eu gosto muito é uma coisa que as empresas se preocupam bastante, é com a questão de turnover. Se a pessoa vai sair ou não, pode ser contrato, né? Se ela vai sair ou não do emprego. Quanto tempo ela vai ficar? Porque a empresa vai ter que investir em treinamento, vai ter que investir tempo, recursos, né? Então, ele quer contratar alguém que fique muito tempo na empresa. E assim, você não precisa ser um gênio para entender que tem algumas coisas que importam muito para a gente ficar na empresa. Primeiro sei lá, a gente não sofrer abuso por um chefe, né? É a gente ter oportunidades de crescimento e reconhecimento, é a gente ganhar um salário digno com benefícios que fazem sentido. Enfim, mas isso é uma coisa muito complicada, porque isso primeiro exige muito autocrítica, né, da empresa, e depois isso é uma coisa que você, em geral, só pode atestar quando a pessoa já está na vaga. Então, o que é que as pessoas tentam fazer em muitos aspectos? Eles tentam avaliar, usando outras coisas, qual é a chance de você ficar ou sair daquele emprego. Então, coisas um pouco absurdas, tipo idade, a distância do trabalho para a sua casa, o seu gênero, se você é casado ou não, em quantas empresas você já trabalhou antes, se você valoriza equilíbrio vida-trabalho, se você está satisfeito com o seu relacionamento amoroso, se você tem mais de 18 anos. Então, assim, tem uma série de fatores que são usados para avaliação, para ver se você merece o emprego, não só porque você é uma pessoa capaz, mas porque você é uma pessoa que, em geral, é mais provável de ficar. Então, por exemplo, existe esse pensamento de que se você tem menos de 18 anos, ou se você tem menos de 21 anos, 25 anos, depende da cultura, depende do país, você não leva trabalho tão a sério assim. Então, não tem por que eu contratar uma pessoa tão jovem, porque ela vai embora muito cedo. Né? Então, enfim, uma série de fatores. Então, isso é um modelo que não faz muito sentido, né? Ele está usando informações para tentar chegar a um resultado que não tem qualquer relação direta. Mas as pessoas sempre insistem em dizer que é a IA que é predatória, né? Na verdade, esse tipo de análise ele existe já há muito tempo, a gente só não sabe. A IA só deu a gente a oportunidade de falar mal disso, de reconhecer que isso existe. Então, isso é um problema, porque se a gente vai trabalhar com inteligência artificial, se a gente vai trabalhar com dados de uma forma responsável, requer. Isso assim, é necessário entender que a gente não deve fazer isso. Não só porque é errado, porque de fato é errado, mas também porque a gente não tem. Não existe qualquer relação real. A gente pode até, talvez, conseguir uma correlação nos números, mas se a gente fizer uma boa análise completa, no final, a gente vai chegar à conclusão que isso é não conclusivo. Eu sei porque eu já fiz isso com uma equipe de colegas e a gente já fez esse tipo de cálculo com mais de um ano de trabalho, milhares de pessoas, e não existe qualquer relação entre esses fatores e o fato da pessoa ficar ou não na empresa. Né? Então, a gente precisa entender que, mesmo que a gente consiga, talvez, apontar nos dados ou tentar achar alguma correlação, se a gente fizer uma boa análise, sabendo o que a gente está fazendo, não adianta eu dizer que isso é data-driven, que foram os dados que disseram que não vale a pena contratar um homem ou uma mulher porque essa pessoa é mais propensa a sair. Né? E aí, eu não sei se vocês já tentaram isso, mas principalmente nesses bancos fintech, né, digitais, se você já pediu aumento de limite no banco e não rolou. Não aconteceu, assim. Você não foi autorizado. E se você sabe por quê, né? Não sei se já aconteceu com vocês. Comigo já aconteceu, eu já pedi. E não permitiram. E eu não sei por quê, né? Então, se você não sabe por quê, eu também não sei. Porque eles não dizem isso para a gente. Né? Existe um modelo que está rolando ali por trás, existe uma espécie de racional que está sendo usado, mas eu não sei que dados eles estão usando, eu não sei se eu tenho a chance de mudar o resultado desse modelo. Né? É algo muito difícil, porque eu não tenho controle e eu não sei como mudar. Então, é frustrante. Então, esse tipo de modelo, que é muito comum no mundo, bastante comum e predatório, eles não fazem sentido, porque, primeiro, a coleta de dados é restrita, né? Então a gente cai de novo naquele primeiro problema do que os dados não são representativos.
O 2 é que as informações podem ter correlação, ou seja, pode haver algum tipo de conexão entre, sei lá, pessoas jovens saindo do trabalho, né? Mas não tem causalidade. Elas não saem do trabalho porque elas são jovens, entendeu? Pode ser uma outra questão, pode ser, enfim. Então, a gente achar uma correlação, a gente achar uma ligação entre informações, não quer dizer que uma coisa acontece por causa da outra, né? E, na verdade, o que a gente tem que querer modelar e o que os dados deveriam querer explicar é que uma coisa acontece porque essa outra acontece. E não que, em teoria, elas são conectadas por causa de algo que eu nem entendo, né? A gente não sabe o que é olhado e a gente não sabe como melhorar. Isso é um problema. E a pior parte é que pode ser impossível melhorar. Porque, por exemplo, se eu tenho um modelo que ele diz que mulheres são mais propensas a sair do trabalho, e aí eles usam dados para mostrar que mulheres são mais propensas a sair do trabalho, porque, sei lá, pegaram dados que não são representativos, arrumaram só uma correlação, etc, etc. Como é que eu vou mudar ser mulher? Não tenho como fazer isso, né? Como é que eu vou mudar a minha idade, por exemplo, se o problema for que eu sou muito velho para uma vaga ou para uma situação X, né? Eu não tenho como mudar isso. Como é que eu vou mudar o meu estado civil? Eu vou me divorciar? Eu vou me casar? Tipo, então, esses modelos eles são muito complexos porque eles colocam a gente numa situação que não permite mudanças, né? Então, além deles, em geral, estarem numa conclusão que não é lá muito correta, quando está simplesmente redondamente errada, a gente também não necessariamente consegue sair dessa situação. E aí, a gente fala muito de dados hoje em dia e a gente não entende a diferença entre os profissionais e o tipo de coisa que a gente pode fazer com dados, né? Então, por exemplo, a ciência de dados e a análise de dados, elas são coisas diferentes. A gente sempre pode analisar os dados para tomar medidas. Para isso, eu uso análise de dados. Para entender, por exemplo, numa empresa, por que é que, sei lá, mulheres estão saindo tanto da minha empresa? Será que é porque elas são mais assediadas? Será que é porque elas têm elas precisam de mais benefícios que ajudem com a dupla jornada e eu não estou dando? Tipo, uma coisa é você analisar para investigar, né? O problema é que a gente não deve colocar isso em modelo, que é o que a ciência de dados faz e é o que todo mundo hoje em dia com machine learning, com inteligência artificial quer, que é essencialmente você achar uma tendência e você replicar essa tendência de uma forma contínua, sem prestar atenção nessas nuances e sem se importar em mudar essa realidade. Você só repete, né? Repete aquilo como se aquilo fosse sempre ser verdade para todo mundo. Então, tem coisas que faz sentido a gente colocar em modelo, para isso a gente precisa de ciência de dados e a gente vai construir um modelo preditivo, vai construir inteligência artificial, etc. Mas tem coisa que a gente deve analisar para mudar. E isso é importante. E a gente, em geral, precisa desses dois profissionais para fazer um bom trabalho. E aí, finalmente, até porque meu tempo está chegando no fim, é que a gente não a última limitação, né, é que a gente não é treinado para usar dados e entender o que esses dados significam, no fim das contas. Eu amo esse gráfico. Acho que muita gente conhece, porque ele é muito famoso na internet, mas esse gráfico ele mostra que o número de pessoas que morreram afogadas caindo numa piscina é muito correlacionado com anos que tem filmes onde Nicolas Cage apareceu. Então, assim, toda vez que tem filme com Nicolas Cage, tem pico de afogamento, né? Quanto mais filme, basicamente, ele lança, mais afogamentos em piscina tem no ano. Então, você olha para esse gráfico e, nossa, é extremamente ali relacionado, né? Ele se mexe juntinho uma coisa com a outra. O problema é que a gente também pode argumentar o contrário. A gente pode, na verdade, a internet é ótima porque ela faz de tudo. Ela mostra que, na realidade, não é isso. A realidade é que quando o Nicolas Cage faz um filme ruim, que tem uma nota ruim, aí ele usa o Rotten Tomatoes, né, com a plataforma onde você pode colocar essas notas. Aí sim, as mortes aumentam. Então, basicamente, as pessoas morrem afogadas porque o filme que o Nicolas Cage lançou é ruim. E ele mostra aí, né, faz análise, etc, etc. E até coloca os dados, né, da regressão.
E aí você vê que parece algo muito interessante, porque, essencialmente, esse menos 57% de correlação é quase como se dissesse que 58% das mortes pode ser explicada por essa correlação. E aí você faz uma análise completa, né? Coloca, e, pô, para quem não entende, pode até parecer verdade, né? Mas tem um número aqui fácil. Tem vários problemas nessa análise, mas tem um número aqui que é fácil, que é o que mostra o problema. E, na verdade, apesar da correlação, o R quadrado é o que realmente explica se existe, de fato, uma conexão ali, o quanto daquele fenômeno pode ser explicado por aquilo. E ele é muito baixo, né? Ele é 0,33, sendo que numa moeda de sim ou não, 50% já pode ser explicado simplesmente pela casualidade. Então, assim, você olhando ali, você já sabe que é um problema. Entretanto, não é só o R quadrado que mostra um problema, é que a gente sabe, como ser humano, que essa relação é absurda. A gente sabe que não é porque o Nicolas Cage lançou um filme ou porque ele lançou um filme ruim que pessoas estão morrendo afogadas na piscina. Eu não vou poder apresentar essa explicação se eu estiver fazendo uma análise para um órgão de saúde. Eu tenho que procurar uma coisa que realmente faça sentido. Eu tenho que procurar dados representativos de fenômenos que podem estar relacionados. Pode ser porque, sei lá, esses anos são anos mais quentes, por exemplo, as pessoas vão mais à piscina, vão mais ao mar e não sabem nadar e se afogam. Eu preciso de alguma coisa que tenha um sentido lógico, né? E para isso, é por isso que é tão importante a gente nunca duvidar que a gente precisa desse senso crítico, né? E dessa capacidade de análise humana. Nesse mundo data-driven, eu acho que isso é super, super importante e é algo que a gente tem que levar sempre em consideração para não cair nessas armadilhas aí. Bom, eu vou ficar por aqui e espero que tenha dado certo. Obrigada aí, pessoal. Sim. E aí, então vamos abrir para perguntas agora. Acho que... Então, eu particularmente, eu já vi parte dessa talk já, né? Então, minha câmera tá... Oi, tá aqui. A lente tá meio perdida. E eu acho que para mim esse final é a minha parte favorita, assim, né? Que acho que condiz muito com a situação que a gente vive hoje, né? De as pessoas estar olhando para os dados e estarem procurando uma narrativa, esquecendo que tem algo científico que prova aquilo e assim, né? A galera fica desviando, usando número para criar essas narrativas meio loucas, assim. Mas ainda bem que a gente tem a ciência para provar o contrário, né? Sí, también es importante recalcar que a mente humana tiene muchas formas de relacionar cosas con que no tenga sentido, ¿no? Por ejemplo, usted olha a nuvem e aí vê uma figura, vê uma ovelha, vê qualquer coisa, vê um barco, etc. Então, a gente diz, como faz isso? E quando vê uma coisa, vê outra, se há um bocadinho de relação, já ligou, né? Já ligou aquela informação uma com outra, mas não precisamente assim. Então, é importante ter um domínio de aqueles dados para que a informação seja realmente certa. Isso. E eu acho que também, assim, só também para dar mais 5 centavos nisso, tinha um colega meu estatístico que ele dizia muito, poxa, claro que se você pegar números e você juntar ali de um jeito X, você vai ter algum resultado, óbvio, porque olha, você tem uma função, você tem números, você tem coisas ali para botar no meio, mas ele falava muito, não é porque você vai chegar num piano e você vai bater na tecla assim que ele vai fazer música, entendeu? Isso não é música, isso é barulho. Porque existe uma forma para você tocar, tipo, existe uma partitura, existe uma ordem, existe um tempo, né? Existe a forma certa de você criar ali canções. E estatística é isso, dados, assim, análise de dados, ciência de dados, ela tem que ser assim também, ela tem que seguir uma regra, ela tem que seguir uma lógica. Ela não é apenas o mero processamento de números aleatoriamente. Então, o fato da gente não valorizar tanto essas formações para a gente entender, quando a gente aplica um teste estatístico específico,
o que é que quer dizer quando a gente encontra uma determinada variável, por que que quando a gente vê uma correlação, mesmo que seja tão alta, não quer dizer que é causalidade, como é que eu faço uma análise causal, né? Então, tudo isso é bem, bem importante. Boa, boa. Então, acho que no pessoal que tá assistindo, a gente tem a parte de perguntas e respostas, QA, ou até usar o chat mesmo para fazer alguma pergunta, né? Essa é a oportunidade agora. Também estava a mandar mensagem por aqui pelo chat para que o pessoal consiga preencher um formulário que vão receber ao fim da palestra. Van a recibir pelo email para hacer seguimiento y pueden sugerir cualquier otra palestra que gustaría en la frente, ¿no? Más adiante. ¿Tá bom? Boa. Bom, acho que não vai ter pergunta, né? Não temos pergunta de momento, né? Sim. Não temos. Não, tranquilo. Bom, então eu vou me despedir de vocês. Queria agradecer o convite. Uhum. É isso, dia 20 e 22 estarei lá, dia 20 em Lagos, dia 22 em Faro. Uhum. Enfim, espero encontrar vocês, pelo menos o Felipe, sei que vou encontrar. Queria deixar um beijo muito especial para as minhas amigas Michelle e Daniela, que estão aqui me prestigiando, como sempre. Ótimo. E quem quiser conectar com a Bianca, qual a melhor rede para se conectar e trocar? É o X, O X. infelizmente. Se ele não for cancelado no Brasil. Você também pode me encontrar no LinkedIn, no Instagram. Vai ser Bianca X, ou no Instagram, a Bianca X. Que é outra pessoa. Pronto. Amigas. Eu tenho as melhores amigas do mundo. Tenho amigos assim também. Bianca, obrigado por partilhar conosco o teu conhecimento. A palestra foi muito boa. Esperamos contar contigo para na próxima oportunidade também. E bom, agradecemos também a los membros do GDG que conseguiram se unir a essa palestra de hoje. Depois também vamos a publicar o vídeo nos canais de YouTube do GDG de Braga e também do GDG de Lagos. E também para fazer o seguimento da anterior palestra, que os membros estaban a pedir una palestra de coding. Voy a preparar una palestra de coding, ya después vamos a publicar la próxima data de ese evento, ¿no? Vamos a tener ahí un par de aplicativos con Gemini y para mostrar también. Perfeito. Bom, sin más, pues muito obrigado a todos pela sua presença, a Bianca, o Felipe também, e até uma próxima oportunidade, tá bem? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.